queridos, como vocês estão? Estamos aqui em mais uma aula de redação. Essa semana a gente vai rever um pouco sobre a competência 1, vou deixar para vocês os vídeos da professora Sara falando sobre as principais características da 1 que a gente precisa treinar e como que a gente vai fazer para melhorar elas. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o nosso eixo temático da semana. Nosso eixo temático da semana ele é o esporte, então a gente vai falar sobre coisas relacionadas ao esporte, a eventos esportivos, e vamos falar sobre dois temas em específico. Então a gente vai falar sobre dois temas que têm esse eixo temático em comum, mas com abordagens argumentativas e focos temáticos diferentes. O nosso primeiro tema é o esporte como ferramenta de inclusão social no Brasil. Já falei com vocês sobre alguns temas que eles têm a problemática explícita, então eles abordam de um problema que o próprio tema ele costuma ser uma problemática a ser resolvida, e temas que ele tem um problema implícito, que é o caso desse tema. Ele não traz pra gente uma problemática logo de cara para ser resolvida. Inclusive, ele nem permite que o aluno discorde, né, ao longo do texto sobre o esporte ser uma ferramenta ou não de inclusão. Vocês vão perceber, inclusive, que todos os textos de apoio concordam que o esporte é uma ferramenta positiva e que pode ser utilizada como inclusão de outras pessoas na sociedade. Então, de instância, a gente vai falar com esse foco argumentativo de como um esporte, como algum jogo, como alguma luta, por exemplo, pode ser considerada, né, pode ser classificada como um esporte, como que ela consegue incluir grupos de pessoas na sociedade. Dentro desses grupos fica a especificação, né, de cada um, de qual âmbito que vocês acharem mais fácil de inclusão. A gente vai falar sobre alguns elementos dele e depois vai passar para o segundo tema, que a gente já tem um projeto de texto um pouco mais estruturado deles. Então, a gente vai falar sobre características do tema no geral, dos dois temas, né, no geral, e depois a gente vai tentar entender como que isso se aplica na prática, na escrita de uma redação. Vou deixar para vocês o projeto de texto de um dos temas em anexo no Drive e aqui no vídeo. Então vamos lá. Quando a gente começa a analisar o esporte como inclusão social, a gente precisa pensar, já que a gente está falando de inclusão social, a gente pensar em quem precisa dessa inclusão social agora e como que ela pode ser feita pelo esporte. Uma linha argumentativa muito interessante da gente utilizar são as Paralimpíadas. Então, se a gente pensa que as Paralimpíadas elas têm uma divulgação grande, elas têm uma repercussão grande na sociedade. Então, apesar de alguém poder contra-argumentar, por exemplo, de que a Paralimpíada ela poderia ser melhor divulgada, né? Ela poderia ter uma importância maior perante a população, porque a gente pode fazer um traço de comparação sobre o alcance e a gente perceber que os Jogos Olímpicos eles têm um alcance maior do que as Paralimpíadas, mas é inegável, por exemplo, que ela garante a representatividade de um público. Então é muito importante quando a gente tem um grupo de pessoas deficientes na sociedade, que elas estão querendo entrar em áreas como o esporte, ver, por exemplo, na televisão, grandes competições que giram em torno do mundo, né, dos deficientes. É uma questão de inclusão social, porque eu consigo mostrar para esse grupo que eles têm uma relevância na sociedade, eles podem exercer e trabalhar dentro do âmbito esportivo. Outro grupo que a gente consegue defender também a importância de se ter representatividade dentro do esporte, e quando a gente tem grandes eventos olímpicos, grandes eventos competitivos que têm uma divulgação maior para a sociedade, são os esportes praticados por mulheres, são as competições que são exclusivamente femininas. Por que a gente vai pensar nisso? Porque a gente tem um âmbito esportivo agora que a divulgação dele é majoritariamente masculina. A gente pode perceber que a Copa do Mundo
feminina, ela tem uma divulgação melhor, uma divulgação menor, um nível de audiência menor e muitas vezes um nível de patrocinadores menor, né? A gente vê casos de treinos que eles têm que ser suspensos por falta de verbas, às vezes relacionados a times que eles têm a seleção deles masculina e a seleção feminina, e às vezes a seleção masculina ela não passa por esse problema de patrocinadores. E é interessante pensar que é uma inclusão toda vez que um âmbito é majoritariamente dominado por um gênero e agora começa a ser divulgado grandes conquistas e grandes premiações do outro gênero em relação a esse mesmo âmbito. Então, quando a gente tem mulheres ganhando grandes prêmios, né, grandes premiações relacionadas ao esporte, eu incluo esse grupo na sociedade dentro desse âmbito tão grande e tão benéfico que é o esporte. Uma linha de comparação parecida que a gente vai seguir é quando isso acontece com grupos periféricos. Então a gente vai pensar, por exemplo, em comunidades que têm ONGs que trabalham com escolinhas de futebol. A gente vai ter de exemplo aqui, se eu não me engano, lá na favelinha de Belo Horizonte, ele tem algumas escolinhas de futebol e tem um projeto no Brasil que chama Futebol de Rua também. Estou pegando da minha colinha aqui. É um grupo, uma ONG que chama Futebol de Rua também. Então, isso é interessante para essas comunidades, primeiro porque isso permite uma mudança de nível de vida, né? A gente vive num país que valoriza muito os jogadores de futebol. A gente pode pensar nisso enquanto remuneração, a gente pode pensar nisso enquanto admiração mesmo. A gente tem muito orgulho dos nossos jogadores, a gente tende a tratar eles com bastante estima. E quando a gente tem casos, por exemplo, como o do Neymar, né, que antes de ser descoberto pelo Santos, ele, se eu não me engano, é do Santos mesmo, gente, eu não sou a maior futebolista, né, do Brasil. A gente pode pensar no Neymar como um caso de inclusão, a gente pode pensar nele como um caso de representatividade, né? Então, é um grupo social que então ele sofre muito estigma, ele sofre muita marginalização, ele está sendo sempre associado nas mídias e muitas vezes na mentalidade da população como associado à criminalidade. E quando a gente permite que o esporte trabalhe com muitas pessoas dentro desse grupo, a gente permite que elas tenham uma ascensão de vida. Uma outra alternativa interessante de pensar em como o esporte ele consegue ser inclusivo são o trabalho de muitas ONGs que associam a escolinha de futebol, muitas vezes ao estudo. Então, uma exigência para aquela criança continuar praticando e ela continuar recebendo aquelas aulas é que ela seja presente na escola. Existem muitas ONGs que comprovaram que trabalhar com esse projeto, muitas vezes ele diminui o índice de pessoas que são usuários de droga em um local. Às vezes é um ambiente específico que ele está passando muito por isso e ele tem muita influência desse tipo de crime, desse tipo de consumo. E aí quando eu permito que o jovem ele faça parte de algo, permito que ele tenha acesso a algo que não só agora é um meio de desenvolvimento saudável, porque o esporte ele além dessas questões de inclusões sociais, a gente pode pensar como a prática dele por si só, como um desenvolvimento saudável para crianças e adolescentes que precisam desse exercício, ele também é uma alternativa, uma função de vida. A gente pode pensar também o quanto que esses casos eles têm influência na personalidade mesmo desses jovens adultos e dessas crianças, porque a participação de um jogo ou de um sistema, que ele tem um sistema de regras, ele permite que aquele jovem ele tenha um nível de adrenalina e de serotonina dentro do corpo, que a gente sabe que são substâncias que muitas vezes são liberadas enquanto acontecem atividades físicas. Eu tenho uma mudança no desenvolvimento dessa criança, que agora ela pode ter um desenvolvimento mais saudável. Isso pode acontecer por várias razões. Isso pode acontecer porque normalmente esportes, normalmente jogos, eles têm um sistema de regras e faz bem para adolescentes e crianças entenderem
uma situação onde um sistema de regras precisa ser respeitado. É uma forma de desenvolvimento saudável, porque ele consegue perceber uma falha sem que isso seja necessariamente relacionado à punição. Alguns psicólogos e alguns pedagogos gostam de trabalhar com o futebol dentro de escolas ou com esportes como forma de educação, mais do que uma forma de chamar a atenção desses jovens. É uma forma dele lidar com o erro. Porque um jogo de futebol, por exemplo, que alguém erra um gol, não é como se o jogo parasse e aquela criança perdesse, né? Você perdeu a partida por causa desse erro específico. Mas ele ajuda a criança a trabalhar e o jovem a trabalhar com superar falhas, porque isso não está necessariamente associado à punição, né? A ideia de que você vai ser penalizado por isso. E são todas características interessantes para a gente trabalhar com jovens. Isso também pode ser analisado se a gente pensar em outro grupo da sociedade, que são os idosos, né? Como que os idosos conseguem, por meio de exercícios físicos, por meio de atividades físicas, como jogos organizados, a se sentirem úteis na sociedade, a se sentirem parte da sociedade. E como uma forma de exercício físico que, independente da idade, quando é feita num organismo saudável, pode ser benéfica para esse organismo. Então, até então, como a gente está trabalhando num tema que fala sobre a importância do esporte, a gente vai pensar em elementos positivos para ser associado ao esporte. Valessa, se eu faço um texto que ele tem a argumentação toda em torno de elementos positivos, como que eu vou resolver alguma questão na proposta de intervenção? A gente entra nesse checkmate, né? O que eu sempre sugiro os alunos de fazerem nesses casos, primeiro é de não fazer uma argumentação que gira inteiramente em torno de aspectos positivos, porque a gente de fato precisa de problemáticas. Então eu posso fazer argumentações que mencionem aspectos positivos, contanto que em algum momento do texto ou desse argumento eu mencione problemas a serem resolvidos. Então, assim, a gente já tem em mente que o esporte ele é positivo, que o esporte ele pode ajudar aquela comunidade para melhor. Uma vez que isso está estabelecido, por que isso não acontece com mais frequência? Por que algumas ONGs têm dificuldades de implementar o esporte, ou mesmo o governo, né? Por que o governo, que é ele mesmo que aconselha a atividade física como forma de desenvolvimento saudável, por que ele tem dificuldade em implementar isso ao longo em toda a população, né? Uma das formas também interessantes da gente pensar sobre garantir problemáticas em temas que talvez a gente não tenha muito conhecimento é pensar por que a gente não tem conhecimento mesmo. Então, se eu não sou uma pessoa que ouve falar muito sobre um ambiente, sobre um bairro ou uma região ser incentivada a fazer atividades físicas e a praticar jogos, usando aqui atividade física, mesmo não sendo sinônimo de necessariamente esporte, mas porque a gente está tentando falar dentro desse âmbito, né? Mas por que eu não escuto falar muito disso? Por que a gente não debate sobre a necessidade de implementar o esporte na sociedade? E se essa falta de debate, ela pode fazer parte do problema? Então, se a gente tem um grupo de jovens agora que acha que, por exemplo, isso não tem importância ou que não reconhece a importância do esporte, vai ser cada vez mais difícil implementar que isso aconteça na sociedade toda. Então, a gente vai pensar em problemáticas que impeçam que essa característica, no caso o esporte, seja benéfica para incluir todos na sociedade. É fácil garantir o espaço físico de se praticar mesmo esse esporte em todos os lugares do Brasil. É tranquilo, por exemplo, influenciar isso em escolas para fazer essa associação dos jovens com a escola e garantir que eles permaneçam na escola? O que muitas vezes impede isso? Então, é pensando nessas dificuldades que as características positivas têm de garantir que todo o Brasil, todas as pessoas tenham acesso a elas, que a gente vai abrir brechas para a problemática e a gente vai conseguir pensar em alguma coisa para sugerir na proposta de intervenção, beleza?